Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do VertaCast, o podcast que fala sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre os nossos padrões comportamentais e o quanto isso está no seu controle, o quanto você pode modificar a sua vida para viver uma vida plena, conhecendo o funcionamento da nossa máquina, essa máquina imensa que nós temos, que é a nossa mente. Então hoje a gente vai trazer para cá um tema muito interessante. Eu sou Tami Lopes, sou trainer em programação neurolinguística e neurosemântica. E eu sou Gabriel Lopes, especialista em programação neurolinguística também. E hoje, como a Tami falou, trouxemos um tema bem interessante, que é a autenticidade. E a autenticidade é algo bem interessante, né, Gabriel? Sim, e é uma coisa que todo mundo deveria ter, porque ela é a base de você ser uma pessoa plena, praticamente. Né? Quando a gente fala de autenticidade, a própria palavra já diz, quando você pensa em algo autêntico, vamos colocar um exemplo, assim, você vai numa loja e você procura um produto autêntico. Sim. O que é isso? É um produto que veio de marca, que tem uma certa procedência, que respeita os valores. E é exatamente isso que a gente fala quando você está sendo autêntico. Significa que você respeita os seus próprios valores. Significa que você é verdadeiro com você mesmo. E isso é um pouquinho mais complicado do que parece ser por motivos que nós criamos. E é interessante que, olha, as pessoas confundem autenticidade com sinceridade. Sim. A pessoa pode ser sincera sem ser autêntica. Exatamente. E ela pode ser autêntica sem necessariamente ser sincera. E a sinceridade, gente, quando a gente fala em sinceridade, não é que a pessoa não vai falar a verdade, não é isso. Mas ela pode falar a verdade de um jeito respeitoso. Sim. Né? Porque você não precisa... O pessoal até usa um termo, né? Sincericídio, Sincericídio, né? eu Quando adoro. você fala coisas que machucam as pessoas. A autenticidade não é isso. A autenticidade não diz respeito ao outro, diz respeito a quem você é. Né? Até Michael Hall tem todo um curso sobre isso que eu acho fascinante, porque autenticidade é você viver de fato de acordo com os teus valores, com aquilo que é importante para você e principalmente se respeitar. Sim, e eu acho que assim, deixou bem claro com tudo que a gente falou aqui, que a autenticidade, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Sim. Então tem que ser uma coisa que literalmente ela vem de dentro para fora, porque como é que você vai ser autêntico com você mesmo se a sua referência tá fora? Não é? Exatamente. E quando você fala de referência, isso já me traz um tema muito importante, né? Na PNL a gente tem vários conteúdos. Um deles é o metaprograma, né? Que a neurosemântica explora mais profundamente. Metaprograma é algo que veio lá de trás já, mas alguns metaprogramas, eles ajudam a gente a entender essa questão. O que acontece? O metaprograma não está ligado a quem você é. Ele é contextual, é para algumas situações, mas tem alguns que se a pessoa leva totalmente, é bem complicado. Por exemplo, um deles é o metaprograma de fonte de autoridade. O que é fonte de autoridade? É onde está a autoridade dentro de você. Muita gente busca fora. Então, aquela pessoa, ela busca todas as referências das atitudes da vida dela fora dela, com referências em outras pessoas. E ela acaba esquecendo e desconectando muitas vezes dela. É importante a gente ter um pouco de autoridade externa quando você está aprendendo em algumas situações. Mas quando você leva isso como algo sempre na sua vida, é um problema. Porque não dá para você deixar que a outra pessoa comande a sua vida. E quando eu falo outra, não é uma outra. Então, uma pessoa que tem isso aqui muito internalizado, o que acontece? No trabalho, são o que os outros falam. Na vida pessoal, o que os amigos falam. Então, é aquela pessoa que se desconectou da própria essência e está buscando sempre uma referência fora dela, fora do que ela é. E à medida que isso vai vivendo, né, à medida que os anos vão passando, vai ficando cada vez mais distante, mais desconectada dela mesma. E eu acho que isso daí daria pra gente conectar, então, por exemplo, uma pessoa que ela busca muito as necessidades dela no outro. Então, por exemplo, eu só vou ser feliz a hora que a outra pessoa fica feliz, por exemplo. Então, isso é interessante, porque esse é um outro metaprograma. É um metaprograma de necessidades, que você pode estar conectado às suas próprias necessidades ou conectado à necessidade do outro. Lembra que eu falei que tem a ver com o quê? Com o contexto. Então, por exemplo, se eu estou num momento de atendimento ao cliente, ali é a necessidade do outro, porque é ele que está no comando. Porém, a minha necessidade de ser autêntica, de ser respeitosa, tá aqui também. Então, eu não desconecto de mim. Embora a necessidade do outro esteja ali
aparecendo. Faz sentido isso? Faz muito sentido. E assim tem outros metaprogramas que a gente conseguiria também trazer. E é bem legal você ter essa consciência. E aí eu falo pro pessoal, como é que tá as suas referências, né? Onde é que estão as suas referências? Você tem referências só fora ou você busca dentro de você também? Sabe aquela pessoa que fala, eu me abalo muito pela opinião dos outros? Provavelmente a referência dessa pessoa está totalmente fora. E aí ela está desconectada com a essência dela. Sim. E isso traz várias outras questões, implica em várias outras questões. Bom, esse é um ponto. E eu acho legal a gente perceber o quanto é importante a pessoa estar alinhada com essa essência, com esse eu. E o Michael Hall traz algumas distinções pra gente, que eu até trouxe aqui pra gente conversar, para não pular, porque é muito importante, gente, como uma pessoa vive quando ela não está sendo autêntica e o que acontece quando ela passa a ser autêntica, né? Então, Gabriel, qual que é o primeiro tópico que ele traz? Uma pessoa então, que assim, não vive autenticidade. Então, uma pessoa que não vive com autenticidade é uma pessoa meio morta, uma pessoa meio sem vida, assim. E é legal. Por que ele fala isso? Por que ele fala meio morta e sem vida? Porque quando a pessoa vive, ela vive buscando realização, buscando seus sonhos, buscando se sentir plena. Quando essa pessoa está conectada a necessidades, a referência somente de outras pessoas e ela não está sendo autêntica, essa vida que deveria estar vindo naturalmente não vem. Quando ela passa a ser autêntico, aí ela vive plenamente, porque ela está vivendo a própria essência. Faz sentido? Sim. É bem legal. E aí isso me faz até pensar, então o próximo faz todo sentido, porque é interiormente dividido e em conflito. Isso, olha que interessante. Por que a gente fica em conflito em algumas situações? Vamos lá, o que é conflito, né? Vamos pensar, porque não é um conflito com outra pessoa, tá? É um conflito interno, é dentro de você. Um lado meu que é uma coisa e outro lado meu que é outra coisa. Onde é que eu identifico essa questão? Quando a gente fala de autenticidade, se eu estou alinhada aos meus valores, dificilmente eu vou ter essa divisão entre um lado que é uma coisa e outro lado que é outro, porque os meus valores estão juntos, né? Existem algumas questões de valores internos que conflitam, mas não na proporção do que quando a pessoa não está sendo autêntica e respeitosa consigo mesma, acho que essa é a palavra. Ela vive constantemente em conflito. Eu faço porque o meio que eu vivo faz, mas não é aquilo que eu gostaria de fazer. Isso gera um conflito muito grande. Entendi. E isso tira a força da pessoa, né? Imagino que sim, porque se você está sempre em conflito e você nunca consegue focar no que você realmente quer e fica o tempo todo em alerta com o que está acontecendo fora, putz, não descansa. É bem estressante mesmo, né? O que mais que ele coloca aí, Gabriel? Ele coloca uma pessoa, ela esconde, insinua e acoberta. Por quê? Vamos pensar? Se eu vivo focada no que os outros pensam de mim, eu preciso estar alerta o tempo todo. Porque a minha essência pode aparecer. E eu não quero que apareça, porque eu quero estar de acordo com aquilo que os outros esperam de mim. Então eu vivo me escondendo atrás de algo. E isso acaba trazendo um estresse muito grande. Porque imagina uma pessoa que vive em alerta o tempo todo, cuidando para não deixar escapar aquilo que ela realmente é. Então faz sentido que a pessoa também ela usa máscara e vive com uma persona. Isso, ela cria uma persona e em casos mais profundos, vou colocar assim, mais persistentes, durante muitos anos, às vezes a pessoa... Eu já cheguei a atender gente que fala pra mim, eu não sei quem eu sou. Nossa, isso deve ser tão forte, É a hora muito que a pessoa... duro. Quando eu pergunto, o que realmente você busca, o que você gosta? Ela, eu não sei. Eu sei o que os outros gostam, eu sei o que me ensinaram a gostar, mas eu mesma não sei te dizer. Olha como é profundo isso. É num nível bem... Sim, deve ser bem chocante às vezes para a pessoa, porque às vezes nem todo mundo ela se dá conta disso. A maioria não se dá conta. E aí, de repente, você percebe que, putz, tudo que eu gosto, tudo que eu acho que eu sou, não sou eu, né? E imagino que isso daí deve deixar a pessoa totalmente perdida e desmotivada. Sim, porque ela não tem a força interior que impulsiona. E aí o próximo tópico, né, que o Michael traz pra gente é parcial, dissociado e vazio. O que quer dizer isso? Por que parcial? Porque eu nunca tô inteiro. Né? Se eu tô tão preocupada com o que os outros pensam de mim, como eu tô agindo, que eu não posso sair fora daquela persona, eu nunca tô inteiro. Então, eu tô sempre parcialmente conectada a uma situação, nunca integralmente. E dissociado é um termo da PNL que a gente usa quando você está fora da situação. Se eu preciso, vamos pensar, né? Eu tô aqui, né? Não é o caso, mas vou dar um exemplo. Eu tô aqui mantendo um papel.
mantendo uma persona. Para que eu cuide disso, eu preciso estar fora da situação, olhando para mim mesmo o tempo todo. Então é como se eu me observasse e aí eu não vivo plenamente. Porque se eu entrar plenamente naquilo, corre o risco de eu trazer uma coisa minha que não faz parte daquela persona. Entendi. E aí os outros vão perceber o quê? Uma não congruência ali. E isso pode ser um problema. Sim. Tá? E aí, Gabriel, o próximo item que ele coloca... Então, imagina uma pessoa que deve ficar desse jeito, ela deve ficar bem domesticado e programado. Eu gosto do termo que ele... Gente, a gente está usando os termos do Michael Hall, tá? O domesticado, por quê? Porque ela não pode ser natural. Ela não pode... Não é normal, tá? Percebe que eu não usei a palavra, não pode ser normal, ela não pode ser natural. O que é ser natural? É seguir a sua natureza. Porque ela precisa sempre estar no controle para continuar atendendo as expectativas que ela se colocou como reais, porque são das outras pessoas. Tá, entendi. Então, assim, uma pessoa que ela é assim, o próximo, então ele fala que é inautenticidade e superficialidade. Por que a inautenticidade já diz, porque não autêntico. Mas por que superficialidade? Porque quando eu mergulho profundamente, eu não consigo manter essa inautenticidade. Então, para manter essa persona, esse não autêntico que eu vivo, eu preciso ficar num nível mais superficial. Sim, uma pessoa, como é que a gente fala? Uma pessoa rasa. O pessoal usa esse termo, né? Porque não dá, ela não tem permissão. Porque se ela for profunda, ela vai trazer à tona coisas que talvez ela não queira. Né? E, gente, preste atenção, porque tudo isso tem jeito, tá? A gente está trazendo os problemas, mas continua com a gente que a gente vai trazer alguns caminhos para isso. Bom, ele fala também várias outras coisas, né? Mas eu acho que de tudo aqui o que a gente pode trazer é o quanto essa pessoa vive numa dinâmica de fora para dentro. O externo que comanda ela, e não de dentro para fora. E o ideal é que a gente viva de dentro para fora. Por que de dentro? Porque os nossos valores estão aqui dentro, os nossos valores são aquilo que realmente é importante na nossa vida. E aquilo que... e eu vou até fazer um parênteses aqui, valores, tá? Vamos falar de valores? O que são valores? Valores são... vamos chamar de critérios, que você escolhe, que realmente são importantes na sua vida. Vou dar alguns exemplos. Família é um valor, né? Liberdade é um valor. Segurança é um valor. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu acho até sei o que você vai falar, Gabriel. Porque assim, vamos lá. Você falou que isso daí tudo é um valor. Mas quando a pessoa leva isso ao extremo? Porque sempre tem gente que, pega, por exemplo, liberdade. Não, liberdade é um valor pra mim. Então eu não aceito absolutamente ninguém acima de mim. Tá, olha que legal que você trouxe. Quando um valor ele tá no extremo, é porque, na verdade, ele não tá classificado como algo importante, mas sim como algo que falta. Então, aquela necessidade não atendida transforma aquilo num valor para a pessoa. Algumas coisas que a gente vai... À medida que a gente vai se conhecendo, porque... Gente, autoconhecimento, né? Tudo autoconhecimento. Quando você vai entendendo que aquele valor estava na sua vida porque você não tinha... E um que é bem legal da gente trazer é o respeito. Eu já escutei várias pessoas, né, trazendo, não, respeito para mim é um valor absoluto. Por quê? Porque, na verdade, existe algo na história daquela pessoa que deixou uma memória, né, deixou uma marca de não ter sido respeitada. Então, é uma necessidade que não foi atendida que se transformou num valor. Quando a gente resolve essa questão, aquilo deixa de ser um valor e passa a ser um princípio de vida. Então, o respeito já é tão parte da vida da pessoa que ela já não traz mais como valor, porque, já é, né? Já é. Ela não precisa ficar indo atrás o tempo todo. Já é, tô com sede de água. Simples, é natural, é um princípio. Então, é bem legal quando a gente vai entendendo os nossos valores, e eu aprendi isso com o Jorge Senesi, né? Que é um professor maravilhoso, e é bem legal porque você entende que alguns valores que a gente tem, eles só são valores porque você não tem aquilo. Entendi. Segurança, né? Por exemplo, quando valoriza demais a segurança, é porque no fundo a pessoa tem questões que não fazem, que ela não se sente segura. Entendi. Então a gente classifica como valor aquilo que é uma falta dentro de nós. E quando você consegue equilibrar, aí você vai ajustando esses valores para que eles se tornem cada vez mais princípios. Entendi. Então, na verdade, a gente pode resumir então que valor é tudo aquilo que você vai atrás até um certo ponto. Passou desse limite, aí virou uma falta que você tem e aí precisa ser analisado. De uma maneira bem generalizada, por isso que é muito pessoal, tá? Não dá para levar tão assim categórico, cada ser humano é único, mas
bem por cima, Entendi. seria isso. Mas bem legal. voltando agora para a autenticidade, Isso. né? A gente falou bastante sobre os lados negativos, os problemas, Sim. tudo. Mas é aquela coisa, se fosse fácil, qualquer um faria. Vamos lá. Com certeza, Então, com certeza. Ser autêntico, eu acredito que deve trazer vários desafios. Sim. Né? Não é uma coisa tão simples assim. Porque senão a pessoa simplesmente, a partir de hoje, vou ser autêntico, Sim, né? a partir de hoje você... E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Sim. Né? Então, imagino que assim, um dos grandes desafios de ser autêntico deve ser você se destacar de uma forma errada, vamos colocar assim. Eu acho que esse errado é uma coisa bem questionável, né? Eu diria diferente. Diferente. Porque quando eu tô no meio e eu sou diferente, muitas vezes eu sou taxado como errado. Olha que legal. E por que esse errado acaba, a pessoa, né, que é diferente, acaba assumindo isso como errado? Porque justamente ela está desconectada do eu. Sim. Tá? Me vem até um ditado que o pessoal às vezes fala, né? Prego que se destaca toma martelada. É, isso o pessoal fala, brinca desse jeito. E o ser diferente é um desafio grande, porque está ligado a uma necessidade do ser humano, que é o pertencimento. Então, para fazer parte, muitas vezes eu me transformo, eu me encaixo num modelo que não é meu, mas porque a dor de não se sentir parte é tão grande que a dor de ter que me moldar, mesmo me machucando, é menor. Eu imagino que isso realmente seja verdade, porque assim, se a gente for analisar nós como seres humanos, né, nós somos seres de bando, nós somos seres de grupo. Sim. A gente tem essa necessidade de pertencimento e é uma necessidade além do emocional e psicológico, é uma coisa bem biológica mesmo. Mas olha que legal, Gabriel, isso que você falou é perfeito, é biológico, mas quando você vai no nível mais profundo, você pode fazer parte mesmo sendo diferente. Ai, que interessante. Porque você está conectado com você. Então você não precisa mais se encaixar no modelo do outro para fazer parte. Por si só, basta ser você, você já tem o seu lugar. Porque pertencimento nada mais é do que você ter um lugar naquele sistema. Então, se você é você mesmo, você já tem um lugar. Só que não ensinaram isso pra gente. Sim. Né? Não sei, Gabriel provavelmente lembra, né? Quando é pequenininha, aquela coisa. Você tem que ser bonzinho, senão não vão gostar de você. Nossa, isso daí mata a criança. Se você não emprestar teu brinquedo pro amiguinho, ele não vai mais querer brincar com você e você vai ficar sozinho. Quem de nós não escutou esse tipo de coisa, gente? Graças a Deus, né? Hoje as escolas estão numa outra linha. Mas isso teve muito. Sim. E aí leva para um outro ponto, né? Que é aceitar as críticas. Porque quando você começa a ser autêntico, as pessoas em torno de você vão estranhar e provavelmente vão começar a te criticar muito. E quando você entende que essa crítica é do outro e não é sua, e eu até brinco, gente, quando você tá bem com você mesmo, quando você se dá suporte, você encara uma crítica de alguém como uma consultoria que você nem precisou pagar. Olha que legal! A pessoa usou o tempo dela, a energia dela, para te dar uma opinião sem você pedir, e você vai poder aceitar ou não. Por quê? Porque você está com você mesmo. Isso aqui está muito ligado à autoestima, porque a autoestima não tem a ver com aparência. As pessoas acham que a autoestima é aparência, mas não é. Estima é amor. Autoestima é amor por si mesmo. Sim. Quando a gente se ama verdadeiramente, no sentido mais puro da palavra, a gente se dá suporte. Mesmo nas situações desafiadoras, a gente se dá suporte para isso, porque você tá com você, né? Aliás, se você não sabe, a única pessoa no mundo que tá com você 24 horas é você mesmo. Então, olha que bom você se dar apoio, né? Isso realmente é independência emocional. E você vai conviver com outras pessoas e você vai se relacionar, mas quando for criticado, esse eu aqui dentro vai te apoiar para que você saiba aquilo que vale a pena, porque é um feedback que vai te ajudar a crescer, ou aquilo que é da pessoa. E tudo bem, deixe com ela, não é seu. Não vale a pena trazer para dentro, né? Isso daí leva bastante a gente pensar que, então, se você tem que aceitar as críticas, né, dessa forma tão leve, né, deve ser bem interessante você começar a buscar referências dentro de você mesmo também, né? Que é outro desafio, né? É outro desafio esse. Por quê? Porque a gente aprendeu a buscar referência externa, né? O que eu acabei de falar? Olha, as pessoas não vão gostar de você. Nossa, você vai desse jeito? Quem vai gostar, sabe? Então, essa referência externa constante foi distanciando a referência interna. E aí, trazendo para dentro, ok, eu gosto disso, não tá tem que respeitar o outro, né? Meu direito acaba onde começa do outro, então vamos lá. Mas as minhas referências externas significa tomar as decisões e principalmente, Gabriel,
assumir as consequências da decisão que eu tomei. Porque olha que interessante, muita gente não toma decisão. Por quê? A decisão traz responsabilidade. E se foi você que decidiu por mim, o pessoal fala, você mandou eu fazer desse jeito. Olha que interessante. Daí... Mecanismo de defesa, né? Ao passo que se eu tomei uma decisão, eu vou assumir. Eu não uso culpa, porque para mim culpa não existe, não, culpa né? Não. Mas eu vou assumir a responsabilidade pelas minhas decisões. Traz uma carga? Traz. Mas traz uma liberdade tão grande. Sim, porque você não depende de ninguém. Só depende de você mesmo. Você busca conhecimento, sim. Busca pesquisa sobre as situações. Ouve opiniões, ok. Mas na hora de bater o martelo, a referência é dentro de você. O filtro, o critério definitivo está dentro de você. Porque é você que conhece os seus valores. É você que tem toda uma estrutura alinhada. E no primeiro momento é um desafio muito grande, né? Sim, imagino. Outro desafio que o Michael traz pra gente é ser aberto, honesto e transparente. Será que as pessoas estão prontas para serem transparentes? Será que as pessoas estão prontas para serem honestas? E assim, gente, de novo, respeitando o meio, né? Você não precisa sair brigando com todo mundo, impondo a sua opinião, não. Mas é você com você mesmo. Esse ser aberto, honesto e transparente não é com outro, é com você. E está muito ligado à autoaceitação. Eu acho que isso daí deve ser uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade de fazer. Porque quando você se aceita, quando você simplesmente você acaba ficando numa posição de vulnerabilidade. Porque assim, você não tem mais nada te protegendo. Que é um desafio também, né? Vulnerabilidade também é um desafio. Que, aliás, eu deixo a dica aqui, quem ainda não assistiu ou não leu, né? Tem um vídeo no TED da Brené Brown, maravilhoso, sobre vulnerabilidade. E é bem legal, porque quando você assume onde você é vulnerável, é o primeiro passo para a mudança. É o primeiro passo para buscar uma mudança interior, porque não é exterior, é interior, né? Então é uma fonte de crescimento, é uma fonte de evolução pessoal. Olha que delícia isso. É reconhecer para poder mudar. É um passo decisivo na sua vida. E está totalmente ligada com o quê? Com autoaceitação. Então, quando você entende que esses são os desafios, e gente, não precisa assumir tudo uma vez só, tá? É um processo, por favor, vá no seu tempo. E de preferência, sabe, tendo suporte também para passar por essa fase. Mas é bem legal, porque você se liberta. Você não é mais refém do outro, não é refém das situações, não tem medo de ser abandonado. Quanta gente não deixa a sua própria vida de lado simplesmente para não correr o risco de ser abandonado. Sim. Quando você está com você mesmo, você jamais estará sozinho. Jamais. Sim, porque imagina, quando você está completo, quando você está centrado desse jeito, não só você está com você mesmo, mas você atrai outras pessoas que estão assim também. E aí as relações são saudáveis. Sim, e elas são saudáveis, realmente. Não é aquela então relação... a gente consegue chegar a uma conclusão de que, na verdade, um dos primeiros passos para você alcançar essa autenticidade é essa autoaceitação, é você se aceitar. Sim, exatamente. E a aceitação significa eu reconheço os pontos que eu tenho realmente como forte, como características, como pontos que me impulsionam, mas também reconheço aquilo que eu preciso melhorar, que eu preciso me desenvolver, muita gente fala, os meus defeitos. Eu não acho que são defeitos, são características que talvez não estejam mais adequadas àquela situação. E aí você vai buscar o quê? Uma mudança, não pelo outro, mas por você mesmo, porque você reconheceu com as suas próprias referências internas que aquele padrão que você tem não está tendo um resultado legal. Vou dar um exemplo bem simples, né? Uma pessoa que tem como padrão explodir, né? Então, essa explosão emocional que a pessoa tem, hoje em dia a gente sabe que não é adequado, né? Eu diria que na maioria das vezes é inadequado. E aí a pessoa vai entender o que faz ela explodir e como ela pode começar a se transformar. Não pelo outro, mas por si mesmo. Não para se adaptar a uma necessidade de outras pessoas, mas porque ela quer ficar bem com ela mesma. É essa a ideia. Então, assim, tudo isso tem tudo a ver com autoconhecimento, então. Total. Porque sem autoconhecimento você não consegue fazer nada disso. E as pessoas falam autoconhecimento de uma maneira muito...
superficial, eu diria, né? Porque autoconhecimento, gente, é você mergulhar nas profundezas do seu ser. É você reconhecer, inclusive, o lado sombra que você tem, que precisa se desenvolver. E tá tudo bem, porque somos seres humanos. Seres humanos se desenvolvendo o tempo todo, enfrentando dificuldades, desafios, situações novas. E faz parte. Essa é que é, sabe, a magia da vida, esse crescimento. E você se aceitar como um ser humano que não é perfeito, que tem vulnerabilidade, que tem pontos a melhorar, mas que está congruente e alinhado com os seus valores, você se torna uma pessoa imparável. Sim. Porque a autenticidade dá suporte para todo o resto que você quer. E eu acho que, inclusive, dá suporte para uma coisa que eu não sei se a gente não comentou ainda, mas é você conseguir, de verdade, honestamente, celebrar as suas próprias qualidades e seus pontos fortes. Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas não fazem direito. E sabe por quê? Não sei se você já lidou com isso nos atendimentos. Sabia que tem gente que não tem permissão para comemorar? Já lidei. Já lidei e é incrivelmente... Não tem permissão. É impressionante. A pessoa fez algo muito legal, uma baita superação, uma conquista, mas ela não tem permissão, porque tem uma voz dentro dela dizendo, não fez mais que a sua obrigação. Referência externa. Totalmente referência externa. E comemorar, gente, não quer dizer sair falando para os outros. Não é isso. É aqui dentro. É uma comemoração interior. É um autorreconhecimento. Porque quando você se abastece do autorreconhecimento, você se motiva e você vai adiante. Quando você precisa do reconhecimento do outro, muitas vezes você não vai ter. Porque o outro está no mundo do outro. Sim, e você fica refém. Na verdade, isso é perigoso porque a pessoa pode usar isso como moeda de troca com você. Sim. E aí são aquelas relações que, dependendo da situação, se tornam relações extremamente tóxicas. Sim, extremamente tóxicas. Então a ideia aqui é entender que o caminho para você se realizar é buscar a sua autenticidade. Isso traz libertação. E o autoconhecimento, ele não é um objetivo, mas ele é um caminho para que você chegue aonde você quer. Eu acho que é um processo que ele quase nunca acaba. Nunca acaba, não é quase, nunca acaba, né? Porque, assim, como você está sempre se conhecendo, e nós somos seres mutáveis, a gente está mudando o tempo todo, e o contexto sempre muda. Assim, nós mudamos, o contexto muda, e a gente muda em consequência, que muda o contexto. É um looping. É looping, é o tempo todo. Então eu acho que realmente o autoconhecimento ele sempre vai ser um processo. E é uma coisa que você vai, é um caminho, você vive e você vai se autoconhecendo todos os dias. E sabe o que eu falo que é um termômetro para você saber o quanto você está realmente nessa autenticidade? Uau. É perceber a fluidez da sua vida. Quando você começa a lidar com as situações, mesmo quando algo não sai exatamente como planejado, e consegue lidar de uma forma, ok, faz parte do meu processo e não se desmotiva, ou seja, continua em direção ao que você quer, mesmo diante dos desafios, isso não é uma coisa forçada, é uma coisa fluida. E é bem interessante porque no processo individual, quando a gente trabalha isso, eu percebo, né, a gente trabalha mudanças, e aí na sessão seguinte eu pergunto, a pessoa fala, nossa, eu agi diferente e nem percebi. Ou seja, ela foi autêntica. Ela não precisou se controlar para não brigar. Ela não precisou ficar no comando. Nossa, lembrei uma coisa importante, Gabriel, que eu não ia falar. Não, controle. Controle. Por que as pessoas precisam tanto se controlar e saber o que vai acontecer daqui a pouco? Porque não estão sendo naturais. Porque não estão sendo elas mesmas. Então as pessoas precisam criar estratégias o tempo todo para conseguir prever o que vai acontecer. E bom, quem não assistiu Divertidamente, espero que assista, gente, o 2, que fala da ansiedade. A ansiedade nossa, a pessoa foi muito feliz didaticamente falando naquela cena. Foi mesmo. Que a ansiedade, ela tem um escritório cheio de mesas, né? Onde as pessoas ficam vendo todas as possibilidades que podem acontecer diante de uma situação para já saber como é que vai agir. Ou seja, quando você está conectado com você mesmo, a coisa vai vir, você não precisa, você vai saber como lidar, você está alinhado, está tudo bem, não tem problema ficar vulnerável, não tem medo de não ser aceito, está bem com você mesmo. Então, assim, eu diria que hoje o mal da humanidade, a pessoa fala, né, que a ansiedade está muito conectado a essa falta de autenticidade, as pessoas nem sabem disso, tá? Falta de autenticidade não é uma escolha consciente, é algo que foi construído ao longo da vida pelos comportamentos, pelas situações que a pessoa viveu. Então, quando a pessoa não está conectada com a sua essência, normalmente ela precisa estar no controle do que vai vir pela frente. Mas a gente não tem controle sobre as outras pessoas. Não. Então, isso gera um medo
de fazer algo que deixa aquela persona ser descoberta. Olha só. Então você vive num loop, né? Sempre querendo controlar o incontrolável. Chega uma hora que as pessoas não aguentam. E é justamente quando vem a ansiedade. Então o caminho inverso é a autenticidade. Sim. Seja você mesmo, esteja alinhado aos seus valores. E assim, quando você se aceita, o mundo vai ficar mais fácil. Você não fica mais refém das pessoas. E de novo, reforçando, isso não significa desrespeitar as pessoas. Sim. Tá? É um processo interno, é totalmente você com você mesmo. Você não precisa impor a sua opinião para ninguém, mas você não precisa aceitar o que as pessoas falam para você. Mesmo porque eu acho que assim, se você tem que se impor o tempo todo, você não está sendo autêntico, você está só querendo reforçar a sua persona. Isso. Então acho que vocês até podem ficar de olho. Se você sente essa necessidade de ficar se impondo muito, para um minutinho, vê se você realmente está sendo autêntico com você, ou você está querendo sustentar a persona para as outras pessoas verem. E até aquela pessoa que fica falando muito sobre si mesma, querendo, sabe, por quê? Ela está querendo provar para o outro ou provar para si mesma? Né? E, gente, eu falo isso com muito carinho, porque se você olhar para isso e buscar uma mudança, a recompensa interior disso é muito grande, porque é uma liberdade, sabe? É você poder ser quem você é, respeitando o meio, respeitando as pessoas, mas respeitando a si mesmo, aos seus valores, aos seus desejos, aos seus sonhos, e buscando aquilo que o teu coração está pedindo. Então, faça isso e faça realmente com o coração e com respeito, porque você vai perceber que é uma trajetória e apenas foque no primeiro passo, né? Porque a gente caminha um caminho imenso, né? Com um passo de cada vez. Exatamente. Um passo de cada vez. E é assim que a gente consegue conquistar muitos quilômetros na nossa vida. Exatamente. Então aqui fica a dica para vocês. É muito importante. Gabriel, você quer completar com algo? Tem uma coisa importante também que eu trouxe aqui, para não esquecer de pontos importantes, né? Uma questão da autenticidade que a gente pode falar, que isso já deve ter ouvido, né? Mas muitas vezes passa batido, a gente não percebe. A maioria das pessoas fala assim, nossa, quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer tal coisa para ser feliz, né? Não tem isso? Então, exemplo, quando eu tiver dinheiro, vou fazer, sei lá, uma viagem e vou ser feliz. Primeiro eu vou ter para fazer e depois ser. O processo é inverso. Eu preciso ser feliz para fazer aquilo que eu realmente quero e, consequentemente, ter o que eu busco. Esse é o caminho da autenticidade, é o inverso. E eu tinha esquecido, esse ponto é tão importante e é a chave para ser feliz. Então, busque em ser quem você é para fazer o que você tem vontade de fazer e conquistar tudo o que você busca também. Sim. Né? Ou seja, a gente está falando de uma chave, né, que se você virar, é o grande passo para uma mudança muito grande na sua vida. Sim. Tony Robbins, num dos livros dele, eu não me lembro qual deles, ele fala que no jogo de golfe, se você bater 1 milímetro para a direita ou para a esquerda na bolinha, lá na frente, isso pode fazer uma diferença de quilômetros. Sim. Então, veja onde você está focando, né? Esse primeiro passo agora, buscando essa essência, buscando a autenticidade, pode fazer toda a diferença lá na frente na sua vida. Projete, planeje, sabe? Olhe para frente, não olhe só no agora, porque o imediatismo te limita. Haja agora sim, viva no presente, mas pense a longo prazo. O que você quer daqui 5 anos? O que você quer daqui 10 anos? Como é que você vai estar daqui 20 anos se você descobrir que tudo que você fez foi para agradar os outros e você esqueceu de você mesmo? Senhora, imagina quando a hora que você olha para trás assim. É uma dor profunda, né? Então, agora é o momento. E não interessa a idade que você tem, agora é o momento. Sempre dá tempo. Então, comece a trabalhar nisso. Comece fazendo uma listinha, né? O que é importante para mim? Faça lá. Talvez você tenha dificuldade. E tudo bem, respira fundo e fala, é só um processo. É só um processo. E aí eu até trago, que eu já trouxe em outros episódios, a questão do aprendizado. É um processo. Primeiro você nem sabia que você não sabia. Agora você descobriu que não sabe. E você está no processo de aprender e descobrir. Daqui a pouco a coisa flui naturalmente. Então é só um processo. Literalmente é a trajetória da vida. É uma jornada que pode ser incrível. Teve um filme que eu assisti uma vez, Gabriel, que ele fala, quando você faz uma jornada, você pode escolher realmente o asfalto. Porque ele é o mais fácil de caminhar, de rodar. Ou você vai por aí, ou você vai pela trilha de terra. Na trilha de terra não tem essa facilidade e fluidez do asfalto. Mas na trilha de terra
tem a beleza das flores que você não vai ver no asfalto. Olha só que profundo. É bem profundo. Então, às vezes, a gente pode ficar no asfalto e às vezes a gente pode ir para a trilha de terra para olhar um pouquinho para essas flores, né? E se inspirar. E quando eu digo flores, gente, é o que é flor para você, aquilo que te inspira na essência. Ok? É isso aí. Quer completar com alguma coisa, Gabriel? Eu acho que a gente já falou tudo que a gente tinha a falar sobre autenticidade. Assim, tudo que cabe nesse episódio, porque senão a gente vai embora. Bom, Michael Hall dá um curso de 2 dias inteiros sobre isso, né? Então, a gente não tem 2 dias para fazer um podcast, não então. Dá. Mas é algo que é possível mudar, sim. E aí, Gabriel, eu acho assim, todos nós já fizemos mudanças na nossa vida. Sim. Eu fiz mudança de carreira, Gabriel também, né? Fez uma faculdade, mudanças. Hoje está fazendo outra coisa. Então, assim, hoje é um dia, amanhã é o outro. Quando você presta atenção no que você está vivendo e naquilo que você está se realizando ou não, essa é a dica se você está no caminho certo ou não. Sim. E aí eu acho que esse episódio, eu de verdade quero agradecer. Agradecer a oportunidade de estar levando para as pessoas algo que para mim fez muita diferença. Ser eu mesma. E muitas vezes abrir mão de coisas que não foram fáceis, tá? Mas que valeu a pena. Eu paguei um preço, vamos colocar assim, que eu pagaria de novo pelas mudanças que eu fiz. Porque hoje eu busco, sempre buscando, lembrando disso, né? É um caminho contínuo, buscando viver alinhada com os meus valores. Realmente é uma jornada isso daí, como você falou. Às vezes não é fácil você abrir mão de algumas coisas, mas aí a hora que você olha para o futuro, quando você percebe o quão melhor vai ficar a sua vida, você percebe que talvez valha a pena. Né? Vale a pena, vale a pena. Com certeza, né? E é isso, gente. Então, eu queria agradecer aqui ao Gabriel, né? Agradecer todo o conhecimento que eu tive com o Michael Hall e com todos os mestres que eu tenho na minha vida. E eu sou uma pessoa que eu me sinto realmente, sabe, muito feliz de ter tido acesso a tudo isso e continuar buscando, porque é um caminho contínuo. Agradecer esse momento que eu tô aqui compartilhando. Agradecer esse espaço que a gente está, que é o Espaço Mind, que acolhe a gente com autenticidade, porque eles cuidam verdadeiramente de cada detalhe, porque eles também amam o que fazem. Então é isso, é buscar dentro de você aquilo que é importante para você, ok? E nos vemos no próximo episódio. Até breve.